Fala galera, mais um podcast, temporada de verão. Estamos aqui no JMCast com esse cara que, poxa, é um cara que gosto bastante, me conectei demais, a gente fez uma viagem juntos e ele é uma das maiores referências na região dele para laboratórios de próteses para clínicas odontológicas. Ele atende o laboratório, atende as clínicas, atende outros segmentos também, mas ele resolveu, com essa especialidade, entregar o melhor dos números, o melhor da gestão, o melhor da estratégia tributária para clínicas odontológicas e laboratórios. E por meio dessa decisão, desse nicho, hoje ele constrói resultados. Ele é do estado de Minas Gerais e eu trouxe aqui nesse podcast essa pessoa que traz essa bagagem, traz esse resultado para que ele possa falar para vocês o modelo mental dele e também toda a trajetória. Seja muito bem-vindo, meu amigo Luciano Neves! Salve de palmas, com energia! Ô John, quero te agradecer, né, pela oportunidade também da gente estar aqui. É uma honra, assim, de já te acompanhar há muito tempo, né? Acho que eu te conheço, poxa, uns 4, 5 anos, né? E existe um Luciano antes do Johnny, um outro depois do Johnny, assim, em questão de empreendedorismo, visão, né, negócios. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Cara, para mim, muito mesmo. Eu comecei esse podcast falando que a gente se conectou demais numa viagem e como é importante a gente estar junto em viagem, porque por mais que você já fosse nosso aluno, né, já estava lá na nossa trajetória, acompanhando a gente, melhorando seus resultados, a gente se identificou muito mais quando a gente estava junto numa viagem com tempo de qualidade. É importante demais a gente estar junto em viagens assim. E aí eu entendi seu negócio, eu entendi seus resultados, passei a te admirar demais, irmão. Você, a Ana, vocês dois sempre estão juntos, um casal super 10, com energia 10, e que eu e a Nelly também desconecta demais, a Carla, a galera do Faz desconecta demais. Fora que a gente tem algo em comum que eu vou falar para vocês no final desse podcast. Então fica até o final, mas não esquece, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixar o seu like e entender dentro dessa especialidade, se você tem um nicho, você vai trazer analogia para o seu nicho. Se você é empresário, vai trazer analogia para o empresário. Se você começou cedo, esse cara que começou cedo, trabalhar cedo, como que foi a construção da mentalidade dele para que ele pudesse atingir o resultado que ele tem hoje. E eu trouxe ele aqui para realmente compartilhar esse conhecimento. Então, pega o papel, pega a caneta, que ele vai colocar uma trajetória de vida para que você possa anotar e dali tirar algumas decisões também para o seu negócio. Meu irmão, primeiro, antes da gente contar a sua trajetória pessoal, que eu quero entrar nela, por que você resolveu fazer esse trabalho para clínicas odontológicas e laboratórios de prótese? Qual foi? Foi uma oportunidade que surgiu? Foi algo que você já tinha em mente? Como que foi? Conta um pouquinho. O escritório iniciou em 2017, né? A gente ainda não tinha um nicho definido. Então, um grande amigo, um amigo até hoje, né, o Gilson, ele dá consultoria para laboratório de prótese e clínica odontológica e me convidou para palestrar junto com ele em uma grande empresa em Minas, chama Dental Free, e que hoje também é cliente da gente, para palestrar nessa empresa falando sobre tributo para laboratório de prótese e clínica odontológica. E assim, nesse dia, foram 2 dias de muita conexão dessa parte tributária e gestão. Tinham 15 laboratórios dentro do espaço. Quando terminou, Johnny, eu saí de lá com praticamente quase 9 clientes. Aí eu falei assim, poxa, não é que o negócio dá certo? E comecei a nichar o escritório para laboratório de prótese e clínica odontológica. E a gente foi se deparando com muita coisa, porque o protético, ele entende o seguinte, eu sou protético, formei e não sou empresário. Mas o cara tinha uma empresa, poxa, ele tinha um CNPJ, ele tinha funcionário, mas não entendia que era um empresário. Então, assim, nós entramos, eu e o Gilson no início, a gente entrou muito dentro disso, de colocar na cabeça do protético e do dentista, que às vezes o dentista, ele tem uma clínica odontológica e tem uma secretária e acha que não é um empresário, entendeu? E que ele precisava de organizar isso, que ele precisava de ter uma gestão empresarial mesmo dentro da empresa. Então, assim, fomos criando
uma conexão muito boa entre eu e ele em passar isso para o cliente, e o negócio foi dando certo e fomos crescendo, fomos se tornando especialista dentro disso, né? Hoje o escritório atende 12 estados no Brasil, então assim, laboratórios, poxa, em Aracaju, em Salvador, então assim, lugares bem distantes do escritório que antes tem muita gente que achava impossível. Poxa, mas você está lá em Belo Horizonte, como é que você vai me atender aqui em Aracaju? Mas eram laboratórios, Johnny, que, poxa, o cara tinha um faturamento mais de 100 mil, 200 mil e não tinha organização administrativa e financeira nenhuma. Então nós entramos dentro disso, mudamos a cabeça dele para organizar o laboratório de gestão, de pessoas, financeiro, administrativo. E aí Luciano, começou a entrar mais dentro disso, em feiras para laboratório e clínica odontológica, até para entender qual é a dor do meu cliente. Por exemplo, hoje, para laboratório, Johnny, é muito específico. Por exemplo, um laboratório hoje, para comprar, né, se uma pessoa leiga que não é especialista nisso, falar assim, o cliente, para o contador dele, o ano que vem eu estou precisando de comprar um forno, ano que vem eu estou precisando de comprar uma impressora. Para alguém leigo, fala assim, o cara vai comprar um forno? Uma impressora? Ô Johnny, hoje uma impressora, dependendo, um scanner para laboratório, custa 500 mil reais. Entendeu? Então, assim, um forno hoje custa 100, 150 mil reais. Então, a importância hoje de uma contabilidade especializada... É um baita ativo, hein? Não é? Tipo assim, eu tenho laboratórios lá, Johnny, que tem 4, 5 scanner. Entendeu? Que o cara tem 3 milhões dentro de um laboratório. 3, 4 milhões. Então, assim, então, o que a gente fez? Organizar. Olha, então o que você precisa de fazer? Porque hoje os grandes laboratórios que a gente tem lá é praticamente todo digital. Antigamente se gastava, por exemplo, dias, às vezes, para fazer uma prótese. Hoje gasta horas dentro de uma impressora, entendeu? Legal. Então, assim, nós fomos se tornando especialistas fazendo isso, mostrando para o protético, para o dentista, que ele podia ir muito além. Entendeu? Nós pegamos laboratórios lá que tinha, poxa, um faturamento de 20, 30 mil e com essa gestão tributária, com essa gestão administrativa, hoje fatura 200, 300 mil reais, entendeu? E o ativo deles é muito grande, né? Muito grande, todos eles. E olha que legal, na sua história, eu entendi que a necessidade, ela fez a capacidade, ou seja, você teve uma necessidade, fez a capacidade, e a necessidade trouxe uma oportunidade. Exato. Dessa oportunidade, e olha a semelhança que a gente vê nos prestadores de serviço, principalmente, quando eu falo prestador de serviço, mesmo ele tendo uma empresa, estou querendo dizer assim, num autônomo ou num profissional liberal, como o cara que é protótipo, o dentista, o médico, o advogado e o contador. Todos esses caras, eles são apegados, e até mais, né, engenheiro e tal, todos eles são apegados à formação. Todos. Sim. Eles não aprendem a ser empresários. Eles não aprendem como fazer uma gestão de uma empresa. Então, se você pega um nicho e ajuda a treinar esse nicho para que ele possa ser empresário ou para que ele tenha um profissional do lado dele, como você. Pô, me dá uma visão, cara, eu não tô vendo. Me dá um caminho, eu não tô vendo. Eu preciso de mais resultados, só que eu não sei por onde começar. Eu sei ser protótipo, eu sei ser dentista, eu sei ser contador, eu sei ser advogado, mas eu não sei ser empresário. E como eu me torno empresário? Procurando pessoas que saibam como gerir uma empresa, saibam como direcionar uma empresa. Parabéns, muito legal. Exatamente. E dentro dessa área, como é que foi? Você caiu de paraquedas e aí você falou assim, vou investir nessa área. Surgiram outras áreas que você foi agregando? Porque hoje a maior parte da sua carteira são clientes assim. Você, quando chega um negócio de algum outro segmento, qual a sua estratégia? Você, por conta da especialidade, você dispensa ou você fala assim, não, vou fazer, eu faço. Qual que é a sua estratégia para a galera entender, principalmente essa galera que gosta de nicho, né? Hoje, o escritório, eu tenho uma equipe muito boa, sabe, Johnny? Graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento com amigos, colaboradores, família. Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento com todos eles. Tanto que no escritório, diferente de muitos que a gente vê hoje, eu tenho uma rotatividade muito pequena de colaboradores dentro do escritório. Então, o que eu fiz dentro do escritório? Tornei muita gente especialista dentro disso, dessa questão tributária e financeira. Então, assim, hoje, quando chega um nicho diferente, e não é o foco da gente hoje,
Só que até pelo trabalho que a gente faz e alguns clientes que às vezes tem um laboratório, mas tem, por exemplo, às vezes tem uma hamburgueria, ou às vezes ele tem um outro nicho, ou a esposa tem uma outra coisa, e às vezes nos procuram. A gente traz para dentro do escritório, sim, né? Eu não tenho eu só trabalho para laboratório e clínica odontológica, até porque o trabalho que a gente faz para esse tipo de ramo é o mesmo, né? A contabilidade é a mesma, a administrativa. Então, assim. A gente ouve muito assim, a gente vai fechar. O contador sabe. Não, eu quero fechar com você, mas meu nicho é muito específico. Meu irmão, a contabilidade é padrão internacional. Exatamente. Seu nicho, lógico, tem as particularidades do segmento. Sim. Mas é que a pessoa acha que assim, quem não entende, a minha contabilidade é totalmente diferente. Não é tão diferente assim. Não, então, assim. E esse é um nicho específico muito de um enquadramento, né, assim, muito básico do Simples Nacional, apesar que essa é uma estratégia que a gente tem, o laboratório ele começa a crescer e nem sempre o Simples Nacional é o ideal para ele, né, então assim, eu tenho outros nichos no escritório, como transportadora de combustível, que também é um percentual até grande hoje no escritório, e que aí já necessita mais de um acompanhamento, são empresas que estão enquadradas no lucro real, que aí precisa, né, de uma gestão tributária mais assertiva. Então, assim, hoje eu tenho pessoas lá que façam transportadoras de combustível. Por quê? Porque são empresas específicas. Então, hoje a Master, ela não é, falar assim, a Master Assessoria Contábil só faz contabilidade para laboratório? Não. Perfeito. Uma coisa da sua gestão que eu vejo, e me corrija se eu estiver errado, eu te encontro em muitos eventos. Sim. Né? Você é um cara que busca conhecimento, mas eu nem quero entrar nesse ponto agora de buscar o conhecimento. Quero entrar no ponto, como você hoje consegue, com tantos CNPJs, estar hoje à sua disposição do seu tempo, a disponibilidade, melhor dizendo, do seu tempo, ser dedicada para os eventos. Não é evento assim que você só vai perto da sua casa, você vai em evento em Natal, em São Paulo. A Master Contabilidade é do estado de Minas Gerais. Sim. Né? Onde fica exatamente em Minas Gerais? Fica em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Na Pampulha, assim, perto da Lagoa da Pampulha mesmo. Então o cara tem vários eventos. Então, nessa questão, como que você estruturou a sua operação para que em determinados momentos você conseguisse tempo de qualidade para viajar, buscar conhecimento? Você está sempre com a Ana também. Sim. Ana que é empresária, empreendedora, que vocês estão juntos. Cara, como é que você faz isso? Como é que você lida à distância com essa organização? Hoje, né, a gente até assistiu uma palestra anteontem falando um pouco sobre isso. Não seja um empresidiário, né? Um empresidiário dentro do seu negócio. Por quê? Poxa, né, a gente vê aí tanta gente, mas eu não consigo sair da minha empresa, porque igual protético, que às vezes fica atrás da bancada e chega lá 4, 3 horas da manhã. Johnny, assim, parece uma coisa até que não existe mais. Mas existe ainda muitos laboratórios e clínicas odontológicas que eles viram noites dentro da clínica. Então, assim, e isso eu achava que não existia. E quantas vezes eu já cheguei em alguns laboratórios, né, que isso é uma coisa que eu faço muito, mesmo participando de vários eventos, eu ainda visito praticamente todos os meus clientes, vou sempre, independente aonde ele esteja, igual em Aracaju. Esses clientes que eu tenho lá falam comigo, Luciano, você veio mais aqui do que o meu contador que era na rua de trás. Então, assim, como que o Luciano arruma tempo para fazer esse tipo de coisa? Criando essa gestão dentro da sua empresa, né? O conhecimento seu, ele tem que ser gasto para outras coisas, não só para o operacional, é claro. Quando você é muito pequeno, quem faz ali tudo é você. Você é o financeiro, você é o operacional, você é o administrativo, mas chega um determinado ponto dentro da sua empresa que você precisa de sair disso. Né? Falar, opa, eu preciso de pessoas tão boas quanto eu. Né? Esses dias eu conversando com alguns empresários, falei com ele, falei, quem dera eu tivesse vários Lucianos dentro da empresa. Hoje eu tenho vários lá dentro. Entendeu? Que o Luciano ele pode sair e falar com a equipe dele assim, aqui, tô saindo, volto quinta-feira e eu preciso que o escritório continue do mesmo jeito. E assim é feito dentro do escritório. Entendeu? Então hoje o empresário ele não precisa de ter esse medo. Não vou criar alguém dentro do escritório melhor do que eu. Não, Johnny, eu tenho essa visão de eu preciso de ter pessoas dentro do escritório
que seja tão bom ou melhor do que eu. Exato, entendeu? Para quê? Para que eu consiga buscar coisas melhores para colocar dentro do escritório e a gente tenha uma agilidade muito maior. Se você está no seu escritório fazendo ele rodar a operação, quem está pensando em fazer ele crescer, né? Você precisa estar fora mesmo. E cada vez que... Eu falo isso muito, cada vez que eu viajo, cara, viajo muito. E toda vez que eu viajo, eu volto com uma nova ideia, com uma nova solução. Também. Pra você ter ideia, a gente... Nessa fusão que nós fizemos, que a gente divulgou, Sim. Isso foi desenhado por nós quando a gente está em viagem, quando a gente está falando. Eu, meu pai, minha irmã, meu sócio, a gente viaja bastante, porque a gente precisa desse tempo de qualidade para poder ter novas ideias, novas criações. E você falou assim, você não falou o que é o mais óbvio, você falou sobre estratégia, obviamente, mas você falou sobre coragem, você falou sobre humildade. Ou seja, eu não quero ser o melhor do meu negócio, eu quero pessoas melhores do que eu. Exato. Eu não preciso ser o melhor, né? Eu preciso entender o quê? O meu papel é o quê? É estratégia. O meu papel é o quê? Fazer crescer. Eu não vou fazer o meu negócio crescer dentro dele. Eu vou fazer ele crescer fora dele. Até ouvimos que o barco não afunda com a água de fora, ele afunda com a água de dentro. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ir para fora para realmente buscar as coisas. Galera, vocês estão entendendo que o Luciano está passando muito conhecimento aqui pra gente, prático, do que ele vem fazendo. E você muitas vezes pode estar naquele momento lá operacional, né? Que você não consegue sair, você não consegue viajar, você não consegue ter ferramenta para fazer isso, você precisa ouvir pessoas. A resposta está muito mais no quem do que no como. Já está próximo de pessoas da sua região. Primeiro eu falo pessoas da região, por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está disposta a pagar o preço, né? Ou porque não tem recurso realmente, ou porque acha que não tem tempo, mas é questão de prioridade. Mas o que eu quero é que vocês fortaleçam e sigam o Luciano da Master. Luciano, onde que te encontra? Antes da gente continuar esse podcast, quero que as pessoas te encontrem no Instagram. Como que faz? No Instagram é @Luciano Neves, né? A Master Contabilidade é @MasterContabilidade10. Então, assim, visite a gente, sigam a gente. Sempre a gente está passando vários insights, né? Falando de situações reais, de clientes reais e, assim, tudo que a gente consegue dentro do escritório. Muito bom. Agora me conta um pouquinho da sua trajetória pessoal. Quando você começou a trabalhar? Quantos anos? O que foram as viradas de chave que você teve para empreender? E o que você hoje mais gosta de fazer? E na parte pessoal, o que você gosta realmente de fazer no seu dia a dia e que potencializa com certeza o seu negócio? A minha trajetória, Johnny, foi até assim, muito... até sobre coragem, né? Você é um cara corajoso. Assim, realmente, eu não tenho medo, né? Eu acho que, pra você ter ideia, eu tinha 15 anos, né? Eu trabalhava numa empresa assim, eu não sei nem o nome do negócio, esses triângulos que coloca atrás do quadro, sabe? Coloca assim, coloca atrás do quadro e prega na parede. Sei. Entendeu? Então, tipo assim... um suporte. Um suporte. Então, eu trabalhava disso. Eu, dentro do ônibus, indo para essa empresa, um amigo meu falou assim: Luciano, o marido da minha chefe está precisando de um office boy para trabalhar no escritório de contabilidade. Falei, sério? Sério. Só que ele precisa que vai lá hoje porque ele precisa de um office boy. Johnny, eu estava no ônibus, desci no centro de Belo Horizonte e fui para o escritório fazer entrevista. Ele falou, olha, preciso que você comece amanhã, porque a gente está com muita urgência aqui. Eu só liguei para outra empresa e falei, olha, estou saindo e vou começar amanhã nesse escritório de contabilidade. E assim foi, Johnny. Eu fiquei nesse escritório 10 anos, né? Então, assim, fui passando, pra você ter ideia, lá tinha um office boy lá que trabalhava lá há 3 anos. Eu entrei, fiquei 6 meses como office boy. Por quê? Porque às vezes, ele ficava lá no centro, sentado no banco e falava assim, nossa, cara, você entrega as coisas e volta pro escritório, aí você me arrebenta. Fala assim, velho, eu vou ficar aqui na praça fazendo o quê? E assim eu fui crescendo dentro do escritório. Por exemplo, às vezes eu ficava sentado no banco, aí eu ia varrer o escritório, ia catar o lixo de todo mundo. Parava, né? E o meu chefe sempre de olho. Ele ficava de olho. Poxa, esse cara, ele não pode ser office boy aqui dentro, não. E assim foi. Aí ele me colocou para trabalhar e perguntou para mim, por que você varre o escritório e cata o lixo quando você tá lá esperando serviço? Eu falava com ele, falava assim, ele, né, chama até Jackson, que Deus o tenha. Falava assim, Jackson, eu tô aqui para trabalhar, meu amigo. Vou ficar parado, sentado nesse banco aqui, olhando para todo mundo. Aí ele me colocou para dentro do escritório.
e fui passando dentro dos setores, departamento pessoal, fiscal, contábil, e se tornei gerente do escritório. Né? Quando eu se tornei gerente do escritório, em 10 anos depois, assim, para mim era, poxa, eu comecei aqui como office boy, hoje eu sou o gerente do escritório. Porém, eu cheguei a um ponto do escritório que eu falava assim, eu preciso de mais. Né? Então, assim, eu falei, vou empreender. E assim foi feito. Aluguei uma salinha no centro de Belo Horizonte, morrendo de medo. Você tinha ali? Eu tinha... Mais ou menos. Mais ou menos. Tinha uns 30 anos. Não, uns 28, 27 anos, mais ou menos. Vou empreender. Falei, vou empreender. Cai com a coragem. Sério, Johnny, juro por tudo que é mais sagrado. Peguei meu acerto, saí de lá, comprei uma mesa, um computador, aluguei essa salinha lá e fui. E comprei ainda uma cadeirinha com 3 lugares e uma mesinha. Falei, meu cliente, ele chega aqui e tem que sentar. Pintei tudo lá bonitinho e pronto, Johnny. Mas você não compra cadeira, você entende? O importante é começar. Não, e assim, o meu acerto inteiro foi para isso. Para uma mesa de escritório, para o computador, para uma cadeirinha, para uma mesinha. Ou seja, all-in. Colocou todas as cartas do jogo e falou assim, vou dar all-in. Exatamente. E assim, foi até engraçado, porque eu comecei com 3 clientes. Uhum. Então, assim, um desses clientes falou assim, poxa, eu gosto muito do trabalho que você faz e tal, mas antes de passar a contabilidade para você, eu queria conhecer seu escritório. Falei, puxa vida, rapaz. E não tinha chegado as coisas ainda. Falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu conheci o porteiro desse prédio lá, falei com ele, meu amigo, eu preciso que você me ajude. O Johnny, ele falou, Luciano, tem uma sala fechada aqui, já tem um tempo. Se você quiser, eu te empresto uma mesa e uma cadeira. O Johnny, eu peguei essa mesa, essa cadeira, coloquei dentro do escritório e esse cliente foi lá e fechou comigo. E para mim, assim, foi um alívio muito, assim, porque eu precisava desse honorário dele, sabe? Então, assim, na época, esse honorário dele já pagava pelo menos o aluguel. E assim foi, sabe? Então, assim, nós fomos crescendo e foi aumentando o número de clientes, o número de colaboradores. Você percebe que não tem um momento perfeito para começar? Não. O momento perfeito para começar é agora, cara. Agora. Você não precisa esperar o momento perfeito. Exato. O simples fato de você começar já é o momento perfeito. Você começou ali, que legal. Na cara e coragem. Na cara e na coragem. Então, assim, e fui crescendo. E aí eu comecei a ver a possibilidade de, assim, eu preciso de aprender mais. Né? Preciso de estar com pessoas que aumentem esse nível. E comecei a contratar bons profissionais, porque eu precisava disso, eu preciso sair. Eu sempre fui muito bom vendedor, John. Então, assim, eu sempre gostei de fazer isso, sempre gostei desse tete-a-tete mesmo, né? De sentar com a pessoa e entender a história dela, para ver qual ponto que eu poderia ajudar ela. E eu entendi o seguinte, se eu continuar dentro do escritório, João, eu vou te falar, uns 3, 4 anos, eu saía do escritório meia-noite. Desse edifício, quantas vezes esse porteiro ligava lá pra cima, Luciano, tô desligando o elevador. Ele desligava meia-noite o elevador, eu falava com ele assim, não, pode desligar que eu deixo de escada, era no 8º andar. Então assim, e não foi uma não, foram anos fazendo isso. Instalaram um rapel pra você, uma tirolesa pra você poder descer. Então assim, foram muitas vezes que eu tive que descer mesmo de escada, porque eu saía do escritório meia-noite. Né? Então assim, hoje eu me orgulho muito disso. Tem que se orgulhar mesmo. Desse trabalho assim que eu fiz, e hoje o escritório, né, atualmente nós estamos com 430 clientes, então assim, tudo fruto disso, né, com esse crescimento, com muito trabalho e muita dedicação para os clientes. Você é um cara dedicado, né? Quando foi que você, se você vê na sua trajetória, você começou o escritório e aí você, como todo começo pequeno, né, começou a tracionar, teve desafios e tal. Quando foi que você falou assim, cara, eu preciso ir para outros ambientes? Qual foi o seu primeiro ambiente que você foi? E quando que você foi que você conheceu a gente? Falou assim, poxa, eu quero estar perto do Serac, do Johnny, do Fire, dessa galera. Mas qual foi o primeiro ambiente? Quando você se deu conta que, poxa, olha, frequentar ambientes bons me traz um resultado significante? Sim. Eu acho que hoje uma grande empresa, né, para ter bons resultados, ela precisa de ter processos. Né, precisa de ter, eu sempre falo isso muito com a minha equipe, né, é uma pirâmide, pessoas, sistemas e processos, é isso. Então, no momento que o escritório começou a crescer muito, eu entendi que eu precisava de ter processos. Não adianta eu encher o escritório de empresas e não ter processo, porque a gente, né, ia ser uma loucura
e do jeito que estava. Uma loucura no escritório. Eu falei, eu preciso de buscar isso. Então eu comecei a frequentar alguns eventos, né, em São Paulo, até que eu fui no Synergy, acho que foi em 2023, eu acho. Thomson, Isso, o lançamento deles do Banco Digital. E cheguei lá e vi sua palestra. Eu já tinha ouvido falar de você, mas eu fui ver sua palestra. Eu falei assim, cara, quem que é esse Johnny, bicho? Cara louco. Cara, assim, parece um pastor gritando, chama! Eu falava assim, e foi surreal, Johnny, assim, a conexão que eu tive com você, né? Eu tenho alguns amigos que eles sempre falam, tudo do cara é Johnny, velho. Então, assim, mas eu tive uma conexão com você muito boa, muito por isso, porque você, eu tenho algumas coisas muito parecidas com você, de cuidar das pessoas, de querer sempre que as pessoas cresçam próximo a mim. Eu sempre tive isso, Johnny. Né, se um amigo conseguir trocar um carro, conseguir comprar uma moto, eu fico muito feliz por ele, muito mesmo. Se eu falo isso de coração, né? Então, assim, eu vejo que você é muito isso, né? Você quer sempre que as pessoas cresçam e que elas desenvolvam. Então, eu tive essa conexão muito grande com você. E daí para frente eu comecei a ir em vários outros eventos para buscar isso, para buscar processos e sempre conversei muito com algumas pessoas da sua equipe, de indicar isso. Olha, eu preciso de colocar um sistema operacional dentro do escritório. Olha, vai nesse lugar que você vai conseguir. Então, assim, e comecei a frequentar vários e várias feiras e congressos e fui pegando vários insights assim para levar para dentro do escritório e aí a chave virou. E eu vi que eu precisava realmente de andar com pessoas melhores do que eu para que eu conseguisse colocar isso dentro do escritório. E assim foi, né? Então... Você começou aí em outros eventos, né? Nos eventos de Missão Contador. Isso, aí comecei no Missão Contador, aí levei alguns colaboradores para Missão Empreendedor, que é um pouco mais voltado, né? Até para os colaboradores mesmo. E, enfim, em 2024, no Missão Contador, você me apresentou o Fire. Eu, na hora, falei, é isso, é aonde que eu preciso estar, é aonde que eu quero estar, e eu preciso dessa conexão. E assim a gente começou, né? Mais essa trajetória. E eu até postei ontem falando sobre isso. Existe uma master antes do Fire e depois do Fire, né? Assim, de crescimento, né? Eu lembro que você sempre... Você pode ver que hoje você até diminuiu um pouco isso. Eu acho que de tanto querer bater no empresário para falar sobre isso. Crie um departamento de vendas, entendeu? Hoje é vendas, Então hoje eu vi o quanto isso é importante dentro do escritório. Logo que eu saí do Missão, né, eu conversei com você, em junho a gente implantou o departamento de vendas. Então hoje, se eu falar com você, Johnny, que antes o escritório só entrava clientes por indicação, né? Hoje praticamente, por exemplo, até 2024 eu tinha, vamos pôr aí, 250. Aí você vê, praticamente um ano e meio depois, o escritório tem 430. Olha. Então, para você ver como que a gente conseguiu tantos clientes nesse pouco tempo. Você vê, o escritório tem 17 anos. Aí você fala assim, poxa, aí tem hora que eu fico pensando, Johnny, onde eu estava? O que eu estava fazendo nesse período todo? Quanto tempo, né? Não é? Se investiu num caminho errado. Exato. Então, assim, hoje, né, eu e o João, a gente conversa um pouco sobre isso, de essa conexão que a gente tem hoje. Quantos sistemas eu coloquei no escritório, Johnny, e falava assim, esse é para mim. E colocava no escritório e não dava certo e pagava 6 meses, 7 meses e não dava certo. O mais engraçado é que todos fazem isso. Eles acham, o sistema é muito importante, mas acham que colocando um sistema melhor vai resolver o problema. E não resolve, irmão. Você tá crescendo, você precisa estar com o sistema melhor, lógico, mas, cara, você tá crescendo, vai crescer e vai continuar precisando renovar sistemas para outros sistemas, vai continuar tendo que fazer processo, vai continuar tendo que vender. O que mais acontece no mercado contábil, eu já falei, eu falo muitas vezes, as pessoas se orgulham por venderem por indicação reativa. Isso é o princípio da mediocridade. Mas eu faço um trabalho bom, você está me chamando de medíocre? Porque o seu cliente está tendo pena de fazer o seu trabalho, você não está vendendo. Você quer dizer então, Johnny, que você não recebe indicação reativa? Eu recebo,
Mas eu vendo muito mais do que eu recebo de indicação reativa. Porque antes do meu cliente me indicar, eu já perguntei para ele se ele pode me indicar. Então, assim, a pessoa tem que setar a cabeça dela, assim, eu tenho que gerir meu time, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter sistema. Mas antes de tudo isso, eu tenho que vender. Eu tenho que vender. Johnny, você é a melhor contabilidade do Brasil? Não sou a melhor contabilidade do Brasil, mas, cara, sou uma das que mais vendem. Uma das que mais vende. Então, assim, por isso que a empresa tem mais sucesso. Porque com dinheiro a gente consegue melhorar pessoas, melhorar processos, melhorar sistemas. É isso. Então, olha o seu crescimento relevante quando você virou. Porque velocidade é muito importante. Velocidade gera visibilidade. Mas velocidade sem direção não adianta. Exato. Velocidade, vou começar a operação do meu negócio, vou mudar sistema. Você fica que nem um louco, aí você fica uma barata tonta. Aí não entra dinheiro, aí você perde cliente. Você fala, meu Deus, a culpa do concorrente, aí é o mercado, aí é o conselho, coloca a culpa em todo mundo, menos culpa em você mesmo. Exatamente. É o famoso ego. Aí hoje eu montei isso. Montei um departamento de vendas e comecei a colocar processos. Porque, igual você disse, aí coloca a empresa para dentro do escritório e gere bem. Entendeu? Então, assim, e hoje até isso, para os meus clientes eu falo isso. Né? Por exemplo, você tem uma menina que vende? Ah, não, mas como que eu vou montar um departamento de vendas? Aqui, sua recepcionista da clínica, quando um paciente vai lá, depois ela liga para ele perguntando se ela gostou, se foi bem atendida, isso é venda, entendeu? Pede ela para indicar a sua cliente. Então, assim, então a gente começa, John, a entender o jogo, de você realmente criar até para isso para os seus clientes, de criar um marketing, de criar igual os protéticos, por exemplo, que fazem um dente. Poxa, é muito artesanal esse trabalho, John. Então eu falo, tira foto do dente, posta, entendeu? Sabe por quê? Porque hoje a internet ela tem uma força gigantesca. Você acha que o seu dentista está onde? Está no Instagram. Então você fala com ele, fala assim, tira foto, posta, entendeu? Eu sou o melhor laboratório da região, interessa. Então, assim, hoje o escritório, ele não é só contabilidade, né? Hoje o escritório a gente fornece muito isso, essa direção, precificação. E é legal que você falou um negócio de marketing que não é a sua área, não mas por entender de outras empresas, você direciona o seu cliente para ele performar mais em marketing. Johnny, mas não tem nada a ver com contabilidade, mas é isso aí. Sim. Porque faz com que o seu cliente não olhe para o lado, ele está olhando só para você. Você deu um insight de marketing para ele, ele melhorou as vendas dele. Se ele melhora as vendas dele, ele vai te pagar mais, ele vai lembrar mais de você. Exato. E as pessoas compram aquilo que elas entendem primeiro, aquilo que elas estão toda vez você está ocupando uma frequência na cabeça das pessoas. Eu falo muito sobre frequência. Eu quero vender mais, tem que ter frequência. Por que a Fórmula 1 aumentou o número de corridas? Frequência. Por que a igreja é toda semana? Frequência. Porque a novela é todo dia? Frequência. A melhor forma de você ocupar um espaço na cabeça do seu cliente é tendo frequência. Frequência de um negócio de marketing não tem nada a ver, você deu um baita insight pra galera que tá assistindo. Exato. Então, assim, às vezes eu bato muito nisso, né? O escritório, quando ele é especializado, até quando ele precisa de aumentar o preço para o cliente, como a gente está dentro disso e a gente passa isso. Por exemplo, tem laboratórios lá que falam assim, eu vou aumentar minha tabela de preço em janeiro. Aí eu falo, por que janeiro? Ah, não, porque virou o ano, aí vem... Falei, você sabia que janeiro é a pior época para você aumentar o preço pro seu dentista? O cara tá viajando, poxa. Você acha que o cara tá lá viajando, você aumenta o preço para ele, você acha que ele vai gostar? O laboratório em si, chega outubro, novembro e dezembro, é a melhor época para todo laboratório. Então, assim, o faturamento dele praticamente aumenta 40%, mais ou menos, nessa época. Então, eu falo com ele, aumenta em setembro, aumenta em outubro. Sabe por quê? Na hora que ele tá lotado de serviço, você aumenta o preço e não vai nem ver. E isso sempre deu certo, John. Então, você vê, assim, que alguns insights que você vai... o cara já pagou a contabilidade e sobrou. Exatamente. Irmão, e falando agora da parte pessoal, o que você gosta de fazer? O que você, como Luciano, gosta de fazer para se manter ativo? Eu sou muito ativo, né? Assim, tenho uma paixão muito grande por moto, né? Já tive diversas motos de alta, você postando, de alta cilindrada. Então, assim, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais medroso, né? Então eu sempre andei em motos, assim, esportiva. Então, hoje eu tenho uma Big Trail, uma moto que já é mais para curtir mesmo, né? Assim, eu e Ana, a gente faz diversos passeios e viagens bem bacanas. Sou muito ativo em esporte, né? Gosto muito de jogar beach, gosto muito de jogar
Eu sou muito alto, então eu gosto de jogar muito vôlei. Gosto de jogar futebol, assim, jogo futebol desde a infância. Então, assim, eu sou muito bem ativo nisso, então, graças Isso a Deus. com certeza contribui para o seu resultado, porque Sempre. Manter-se ativo contribui para o resultado. E falando em resultado, qual é a sua visão? Ou seja, onde você quer chegar com a sua empresa em número de clientes, porque esse podcast é um compromisso que você faz com a audiência. Sim. Ou seja, quantos clientes, ou qual faturamento, ou qual o resultado tangível que você, daqui uns anos, se assistir esse podcast, vai falar assim, eu alcancei antes disso, ou alcancei na data que eu estipulei. Se eu for pegar, Johnny, o que eu cresci nesse pouco tempo, né, eu almejo, assim, mais ou menos dobrar esse número de clientes aí, pelo menos dentro de 2 anos. Gostaria muito de chegar aí, pelo menos aos 800 clientes, assim, dentro desses 2 anos. Final de 27? Final de 27, 800 clientes. Essa é a minha meta. É a sua meta. Aliás, irmãos, tenho certeza que você vai alcançar isso. Aliás, você é nosso sócio do Fire Club, junto com o Flávio Augusto, o J. Caio Carneiro, eu, a Carla, toda a galera do Serac, a gente é sócio desse clube de negócios. E assim como o Luciano, que vem tendo resultados expressivos, você também, empresário, pode ter. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o Fire Club, vai ter um QR Code na tela, escaneia, vai cair lá no atendimento do nosso time, tira suas dúvidas, entende um pouquinho mais do que é a MLS, que é essa liga, esse grande ecossistema de empresários e que pode acelerar o seu negócio, assim como acelerou o negócio do Luciano. Luciano, eu vou fazer o seguinte, antes da gente finalizar esse podcast, eu vou fazer 2 coisas com você. Primeiro, Joãozinho, me dá essa bola aí, ó. Joga essa bola aqui pra mim. Vou fazer um bate-bola com você. É o seguinte, você vai segurar na bola. Olha lá. Da última vez que o Léo, sabe o Léo, né? Você conhece o Léo que trabalha comigo. Sim. Eu pedi a bola pra ele, ele jogou na luz, a luz caiu. O Léo, ele tá proibido de vir no podcast. Na verdade, ele vem amanhã, mas ele vai ficar ali, ó, na mesa do jantar. Bom, obrigado, João. Ó, é o seguinte, aqui vai ser um bate-bola. Você vai segurar aqui na bola. E aí eu vou te falar uma palavra, você responde com uma frase ou com uma palavra apenas, tá bom? Sim. Papum, entendeu? Pode ser uma frase também, não tem problema, mas tem que ser um jogo rápido. Sim. Beleza? Tá preparado? Bora. Tá preparado, sim ou não? Bora, sim. Então vamos lá. Contabilidade. Crescimento. Odontologia. Vamos lá, odontologia. Específico. Família. União. Saúde. Saúde. Poxa. Saúde. Saudável. Trabalho. Dedicação. Master Contabilidade. Organização e crescimento. Minas Gerais. A terra mais linda do Brasil, né, gente? Queijo branco. Mais gostoso, um queijo doce de leite e goiabada. A Ana. A Ana, forte. E a dança. É o que eu tenho de melhor. É isso aí, uma salva de palmas pra ele. Aliás, pra quem não conhece, Luciano é um cara que gosta de dançar assim como eu. A gente gosta de dançar, a coisa mais improvável são contadores que dançam, né? A gente fala, mas a gente se diverte muito, a gente brinca muito, a galera que tá com a gente brinca muito com a gente, zoa a gente, e a gente gosta bastante, né? A gente gosta bastante de sempre estar nessa energia, inclusive nos conectamos por isso. Eu sempre falo, se você tem algo semelhante na conexão, até a Nelly falou agora na palestra, conexões, elas geram impactos assim diferentes, você acaba se conectando mais com a pessoa, que é um dos hobbies diferentes que nós fazemos. Eu quero te agradecer por tudo. Que isso, Johnny. Eu quero agradecer, cara, por você estar aqui. Parabéns pelos seus resultados. Você merece. Você sabe que a gente só dá direção, mas é a execução e o caminho, você que trilha. E você que gostou desse podcast, sigam o Luciano, sigam a Master. Luciano, recado final para a sua câmera. Meu recado final é para todos os empresários. Cuide de pessoas. CNPJ, atrás de um CNPJ tem pessoas. Pessoas conectam com pessoas. Cuida do seu time, cuida dos seus clientes, cuida da saúde, cuida de você. Gestão, assim, se dedique para sua empresa, para sua família, para os seus empregados, que você vai longe. Sucesso. É isso aí. Com essa mensagem finalizamos o nosso podcast. Uma salva de palmas para ele. E
Se você quiser saber mais sobre o Fire Club, escaneia o QR Code. Se você quer entender um pouco mais sobre o nosso movimento, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. Sigam esse rapaz aqui, ó. E tamo junto até o próximo podcast na nossa temporada de verão, nesse lugar aqui maravilhoso. Aliás, nós dois vamos dançar ali perto do lago. Vamos junto. E vamos acabar com chama, né? 1, 2, 3 e chama! Ó, salve de palmas, valeu!